Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loop Work, na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras eu trago para você e para toda a sua família um convidado inédito e relevante no cenário político brasileiro. A minha convidada de hoje, eu tenho a honra de recebê-la aqui com a gente. Jornalista formada, assim como eu, mãe, conservadora, de direita, fez muito sucesso na década de 90. Eu me lembro muito dela e a gente tem uma história lindíssima para contar para você. Seja muito bem-vinda, Liliane Ventura! Depois dessa recepção maravilhosa, calorosa, querida, muito obrigada. Eu me sinto sucesso dessa forma até hoje, porque é assim, né? A gente revisitar o passado é muito bom e contar o que está acontecendo no presente. Obrigada pela oportunidade. Com certeza. Aqui. E para mim é tão especial entrevistar uma mulher, mas uma mulher que tem essa bagagem que você tem, profissional, mãe, uma mulher de família, um exemplo de filha. Obrigada. Para a gente é um exemplo de mulher no Brasil, diferente, né, das bandeiras políticas de feminismo que a gente acompanha, que a gente sabe que acaba, né, de alguma maneira deturpando o que de fato é o papel da mulher na sociedade. E você começou aos 17 anos, antes mesmo de você ingressar na faculdade. Isso mesmo. Você já começou a trilhar, pavimentar o seu caminho, a sua carreira, né, Lili? É porque eu nasci comunicadora, né? Então, isso é muito curioso, porque eu costumo dizer que eu converso até com poste, quanto mais com as pessoas. Então, isso vem da gente, do coração da gente. Eu tive a oportunidade de fazer um comercial na Globo, eu trabalhava com isso, porque a câmera nunca me inibiu. Muito pelo contrário. Aliás, eu tenho uma grande frustração, preciso confidenciar para você, exclusivo. Por diversas vezes que eu estive nos bastidores, a gente conversava muito, eu e o Jô Soares, porque eu trabalhava no SBT quando vim para São Paulo, em rede nacional, e ele tinha o Jô, Vivo Gordo, alguma coisa, Vivo Gordo, acho que era Globo, entrevista com o Jô, alguma coisa assim, lá no SBT. A gente se falava e eu fazia muitos plantões de noite, inclusive no intervalo dos programas dele. Então, ele chegava mais cedo, a gente sentava, conversava. E uma das vezes, várias vezes, melhor dizendo, ele dizia assim, olha, é um momento, né, que a gente fica com frio na barriga, eu ficava olhando para ele. A gente fica tenso, eu ficava olhando para ele. Para mim, nunca existiu isso. Nunca. Eu já falei para um estádio de futebol, eu já falei para públicos incontáveis, e até para me testar, eu ficava ali me observando se eu tenho tanta alegria de comunicar, de estar com as pessoas, de olhar para as pessoas, ainda que eu nem as enxergue, porque elas são muitas, que isso, qualquer coisa supera esse frio na barriga, esse nervosismo. Existe um prazer que é imenso de dizer para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, que elas estão esperando ouvir, como é um caso, um evento, de uma apresentação, etc. E tal. Então, assim como a gente estava falando nos bastidores, eu acho que você vai comentar daqui a pouco, e eu não vou dar aqui o spoiler, mas quando a gente nasce com isso, que bom que estejamos aqui, né, nesse sonho realizado. É isso. Até a gente estava mesmo, já que você comentou, a gente estava conversando, e eu me lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, eu tinha tanta vontade de entrar na televisão, que tinha uma cômoda, eu abria as gavetas, subi e abracei a TV. Eu achava que aquilo era entrar na televisão. Entendi. Aí eu abracei a TV caiu em cima de mim, eu desmaiei, minha mãe saiu correndo, meu pai saiu correndo, foram me levar todo mundo no hospital. Oh, Jesus. E aí, depois de uns anos, a gente entende, né, que tem um trabalho, uma câmera que retransmite e tudo mais. Mas nós somos, de fato, né, a personificação de um sonho, né? De fato, os sonhos, eles são realizados quando a gente corre atrás. A gente tem que entender que ele não é... você falou da quilometragem, eu brinquei com ela, eu falei, você veio de onde, assim, né? Qual a quilometragem que você teve que percorrer? E aí, o meu foi um bocadinho mais... Mas é porque não existe limite para aquilo que você ouse sonhar. Você que está nos ouvindo aí, ouse sonhar e isso se torna realidade. Por isso que é tão perigoso o pensamento. Se você é negativista nos seus pensamentos, você vai colher, né, coisas que você não gostaria na sua vida. Agora, se você é aquele que vigia e quando vem aquilo que te abate e você repele, você fala, não vou pensar isso, vou entrar em outra frequência. A gente está num estúdio e você sabe muito bem o que é isso. E você talvez comece a pensar sobre isso.
frequência é algo verdadeiro, É. não é algo hipotético. Hoje, a gente sabe muito bem quando no mundo a gente podia imaginar que a gente ia ter uma televisão nas mãos, um rádio nas mãos, né? Um veículo de comunicação A nas nossa mãos. família está aqui nas A mãos. nossa família. Então, assim, isso aqui é frequência. É, E prestem atenção, isso aqui a gente precisa atualizar, né? é, Você tem se atualizado aí em todos os campos da sua vida, inclusive no pensar? Isso é muito importante. é isso. E como a gente estava falando, né? Quando você começa cedo e você não para, e você tem uma constância, e você diz, eu só vou parar, ou talvez diminuir, né, o meu ritmo de vida quando eu alcançar o meu objetivo. Porque para a gente estar aqui hoje, Lili, um dia a gente sonhou. Uhum. E aí nós pagamos o preço. E a gente percorreu um caminho árduo. Sofremos inúmeras situações. Aí quando a gente chega, a gente de fato não pode se dar por vencido. Temos mais ao que contribuir. Para mim, não faz sentido algum ter sucesso, ter dinheiro, se eu não puder ajudar as pessoas. Com certeza. E o comunicador, É ele isso. tem, além de fama, dinheiro, notoriedade, prestígio, ele consegue pautar. E quantas vezes e por quantos anos nós fomos pautados pela mídia? A gente começava a semana, mas antes tinha um jornal de domingo. Com certeza. A gente só tomava uma decisão na segunda-feira a partir do que nós ouvíamos. É. Hoje a gente tem o privilégio de ter a informação praticamente, ou melhor, ela é instantânea e simultânea. Simultânea, mas está sofrendo muito, está apanhando muito, porque exatamente ela veio para desconstruir narrativas e também antes nós éramos gados, né? Pois é. Literalmente. Tinha um cabresto, né? A gente ali ficava. Eu lembro que em casa, na hora do Jornal Nacional, não podia dar um pi. Imagina, minha família, 4 irmãos, uma escadinha. A gente ficava vigiando o outro, porque meu pai dava cascudo mesmo. Falava, não pode falar na hora do jornal. No intervalo, você podia fazer o que você quisesse. No intervalo, depois, estátua. Depois do plim-plim. Estátua, porque a gente ali ficava tendo e tomando ciência. Então, tá uma velocidade muito grande, uma concorrência que eles não esperavam, né? Que é uma concorrência instantânea. Monetizado, que é uma coisa que irrita bastante eles, né? Trazendo o Google e trazendo essas ferramentas, todo esse povo que agora sabe que o anúncio chega mais rápido por aqui. Então, assim, há um movimento, uma mudança muito grande que está incomodando os poderosos e eles precisam fazer essa atualização, que eu me referi há pouco. Vocês precisam de atualização, entendendo que, por mais que possa entrar um novo governo que já diz que vai regulamentar a mídia... Deus me livre e guarde, né? está amarrado. Que vai regulamentar a mídia, que vai fazer, que vai acontecer. Nós estamos num outro momento de vida e que a gente precisa entender que a tecnologia... Eu sou de um tempo... Você é jovenzinha, você é uma bebê. Eu sou de um tempo que, quando chegou a televisão, eu era muito bebê, era muito jovem, mas eu já entendia. Quando chegou a televisão, dizia assim, vai acabar o rádio. Pois é. O rádio vai deixar Não de precisa uma existir. coisa substituir a outra, né? Aí depois, os jornais de grande circulação, a televisão, o rádio, a televisão, a rádio AM que Vão passou morrer. para FM, Vão agora a morrer. televisão vai morrer, porque agora... Então, assim, uma vai complementando a outra. É complemento. E os donos de emissoras, chamadas grandes emissoras, precisam entender dessa readequação, mas não é colocando um povo sem noção como eles estão fazendo, não. Impressionante, eu fico olhando a programação, aí bota um com piercing, acha que isso é modernidade, entende? Acha que isso é modernidade. Ser moderno não é fazer tatuagem. Nada contra, faça quem quer. Sim. Mas não é esses códigos que definem a modernidade. O que define a modernidade é você avançar entendendo que quando você tem um propósito de entrega, ninguém te prejudica. Sim. Você segue seu caminho, cada um segue o seu. É que são atitudes que eles entram nesse departamento comercial pensando talvez nessa lacração que a gente fala, pensando nesse viés ideológico mais progressista. Então, eles trazem as imagens, né, através da representatividade. Eu não me sinto ofendida se eu assisto um desfile de moda com uma mulher alta e magra. Eu não me sinto ofendida. Mas você sabe que, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, eu percebo que existe um público, né? Talvez aí um público até que a gente deveria rever, né? São pessoas que se sentem ofendidas com as pessoas que, de fato, produzem. Muita gente parou no tempo da pandemia. As pessoas, elas simplesmente acolheram a ideia do lockdown. Não, agora eu só trabalho a partir de casa. E aí, quando você vai, produz, e você não achou suficiente aquele auxílio do governo para pagar seus funcionários, para ajudar na manutenção da sua casa, e você manteve a constância de trabalho,
Hoje, muitas pessoas, elas se ofendem porque você manteve o ritmo de antes. E é essa atitude nossa, né, capitalista, de busca, de prover o que de fato falta na nossa casa, infelizmente, a gente ainda encontra essas pessoas. Até tem, por isso que existe o boicote. São pessoas que se sentem ofendidas com aquelas que estão produzindo. Mas aí cabe a nós também a gente não parar e olhar para elas, né? Eu sempre miro em alguém que eu admire. E olha, e eu tenho que admirar no contexto como um todo. Eu sou chata. Então não dá para dizer Criteriosa, a Lili. pessoa é ótima pessoa porque ela faz um trabalho excelente, ela é expert nesse assunto, mas é uma pessoa que não se relaciona bem com o pai e com a mãe. Me Não cheira faz alguma sentido, coisa né? estranha, sabe? Então, assim, esse contexto assim, da gente viver com as diferenças, eu acho desafiador, sabe? Mas a gente não pode oprimir, muito menos ser oprimido. Então, o que está acontecendo hoje? Eu penso diferente de você, eu não estou na mesma linha, a gente não consegue conviver. Na mesma vibração. Então, mas as As pessoas pessoas se tornam intolerantes. elas ficam intolerantes, mas é curioso, porque, sobretudo nós que somos de comunicação, a gente tem que entender que a gente tem que falar com todas as tribos. A gente tem que ouvir todos. Não significa que eu vou levar o que eu ouço para dentro da minha casa e nem vou aplicar no meu lar, na educação dos meus filhos, na convivência com meu marido. Eu não sou a favor do sexo livre, eu sou conservadora por essência. Eu não fui convertida, nem convencida. É porque eu encontrei um caminho que me faz feliz. Eu venho de uma geração que deu certo com pai, mãe, cachorro, papagaio, né? Com as dificuldades, com a fartura e a falta dela. Então, assim, isso tudo me fez crescer enquanto ser humano, enquanto mulher. Eu preciso te agradecer, porque nem foi possível que a gente comece a falar, né? Dos elogios que você falou a meu respeito. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu já ofertei aos meus filhos o que há melhor no ser humano. Aprenda, cresça, não aponte o dedo, mas saiba dizer não. Aliás, é um momento que eu vejo que a sociedade está meio maluca, assim, né? Então, assim, se você não está comigo, você é contra mim. Não, eu não quero aceitar. Olha, ora eu estou loira, ora eu estou morena, eu já fui ruiva. Quer dizer, eu que tenho que decidir sobre a minha vida, não é o outro quem tem que interferir nos meus caminhos. É porque há uma imposição. E o que, de fato, para a gente acaba sendo um desafio, quando a gente vê essa hipocrisia descarada. Então, por exemplo, nós somos jornalistas, nós estudamos. Aí a gente sabe que hoje em dia não é preciso mais, o próprio STF derrubou a obrigatoriedade do diploma para você exercer a profissão de jornalista. Então, qualquer pessoa pode hoje, passa um tempo e você prova que você atua naquela área. A gente sabe que a esquerda se beneficiou dessa decisão do STF. O que, de fato, eu acho um erro. Primeiro, porque invalida meu diploma. Segundo, que é como se você dissesse assim, você não precisa estudar para ser médico. Não, mas precisa. Não precisa. Estuda em casa, faz um curso ali de básico, né, de primeiros socorros e vai pela intuição. Então, a gente se sente também, né, desvalorizado como profissional. Agora, nós, como mulheres, a gente tem que provar 2 vezes. 3 vezes que a gente é muito eu vou bom. te dizer uma coisa, assim, ainda que eles digam, né, você colocou um belo exemplo, porque o médico, se ele erra, ele pode levar alguém a óbito. Sim. A gente também. Não é? A gente também, a gente tira a esperança, é isso que nós estamos vendo agora. A gente cria o caos. A gente cria o caos, a gente cria um cenário de pânico. Com certeza. Então, o que eu entendo é que, por mais que não haja obrigatoriedade de você ficar 4 anos aprendendo sobre o ofício da comunicação, porque falar até papagaio fala. Pois é. Né? E se isso não é importante, eu preciso dizer que nós fazemos a diferença. Por quê? Para quem tem responsabilidade com aquilo que entrega, a gente se reconhece. Com certeza. Então, todo o mais que chegou e que está recebendo carteirinha de jornalista, né, a rodo, é uma coisa curiosa. É como se você recebesse o seu CRM aí para atuar, ou, enfim, né, ou eu fizesse um cursinho ali sobre direitos e chegasse aqui e me apresentasse como advogada. Pois é. Então, assim, cada um no seu quadrado. O que não significa dizer que eu não comemore o fato das pessoas estarem abrindo os seus canais. Abram. Sim. Vai se comunicar, não tem problema. Porque até ali você tem
o leque de opções para saber qual é o grau de informação que você quer para si. Nós tivemos, desde sempre, mídias concorrentes, por isso que a Globo não tem que ficar incomodada, sabe? Mídias concorrentes que entregavam lixo e entregavam informação. Depois a gente foi ver que estava todo mundo meio que confuso aí. Né? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, quem escolhe desde sempre é o espectador, é o telespectador. Então, veja, quando eu ouço uma pessoa que se diz comunicador falando errado, quando eu ouço a inversão de valores, quando a pessoa quer se postar estrela, enquanto Até a notícia... A postura técnica é diferente, não tem? A notícia é a estrela, a informação é a estrela, a responsabilidade é com essa estrela de lapidar, cuidar, entregar o produto pronto. Então, assim, se essas pessoas... Eu agora já estou no momento que eu me considero privilegiada por ter cursado 4 anos para ter essa responsabilidade. Foi então, um dos melhores investimentos na minha carreira, sem dúvida. Foi o pontapé que a gente precisa para ter, de fato, a autoridade e falar. Quando você fala em qualquer lugar que você se apresenta como jornalista, é diferente. E agora a gente também precisa se atentar que essa estratégia, né, de tirar a obrigatoriedade do diploma de jornalista, isso atribui também a essa cartilha progressista, porque é o seguinte... Eu fui perseguida, né? Quando eu fiz as minhas declarações contra o lockdown, contra a obrigatoriedade também da vacina. E sabe como eles me intitulavam, me nomeavam? Como blogueira. O que acontece é que quando você não segue o que a esquerda quer, mesmo sendo jornalista, você é blogueira. Porque te descaracteriza de jornalista. Então, lá atrás, aquela decisão de não obrigatoriedade de uma faculdade... Nivela por baixo. Eles te jogam Atenção, embaixo. Blogueiras, não é que eu esteja dizendo e nem diminuindo, não é isso. mas nós tivemos uma academia. Exatamente. Isso tem uma diferença. Agora, mas você entende a estratégia? É uma estratégia que a gente tem esse olhar, sim, né? A gente é um olhar enxerga técnico. E você concorda que, assim como teve muita gente que entrou para essas ferramentas, que tem um compromisso de fazer uma grita por aquilo que nós estamos perdendo, que vai fazer muita falta enquanto sociedade nessa construção, tem muita gente que está desconstruindo de fato. Né? Não, mas essa desconstrução foi para isso, para nivelar o jornalista que é conservador, de direita, que tem bandeiras conservadoras, né, que passa a notícia em favor da família, quando, de alguma maneira, eles vão buscar, né, denegrir a sua imagem, te desmoralizar, eles te nivelam para blogueira. Não, isso em relação a você ser, então, um influenciador digital, uma blogueira de moda. Meu Deus, eu sou incapaz, inclusive, de fazer uma cobertura de um desfile de moda. Eu não sei nem por onde começa. Então, a gente considera todas as profissões importantes, mas essa é uma estratégia progressista. Perfeito. Que isso fique claro. E, para mim, é uma honra ter você aqui como jornalista, porque a gente sabe, né, o que a gente passou na faculdade. Sim. Existe um aprendizado, investimento financeiro, investimento de tempo. Opa! E eu acho que ninguém tem o direito de dizer não tem valor. Teve valor. E para a gente tem muito valor. Ainda mais, Lili, você que é mãe, que é mulher, é bonita. Bonita não, né? Bonita. É linda. É uma gata. Olha aqui, a beleza, né? A física... na condução da sua fala, porque não basta ser só jornalista, não, essa formação e essa beleza, porque sim, o coração cheio, o coração sábio, formoseia o rosto. Então, você tem essas qualidades. Então, presta atenção, ficar ouvindo isso tudo de uma moça, porque a juventude tem a sua beleza por si só. Entende? A gente está falando, nós estamos em gerações diferentes, ainda que você tenha a sua maturidade, porque tem, né? A gente está em geração diferente. E isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque isso não é no banco da faculdade que você tem, é dentro de casa. É o lugar onde você vive, a sua mãe que te educou dessa forma, com os verdadeiros valores. E é isso que nós estamos perdendo. E aí tem algumas questões que eu acho muito sérias, que eu estou sentindo falta no mercado, que passando as eleições, eu já tenho um projeto novo para tratar só desse assunto. Eu vou cuidar das mães. Eu quero as mães comigo. Eu quero conversar com as mães, porque eu sou fruto de uma mãe poderosíssima que criou 4 filhos, que sempre trabalhou fora. Essa coisa mimizenta, é porque a mãe saiu de casa, é porque a mãe não está... Não, eu sou uma exímia dona de casa, você não tem noção.
Eu sou uma personal organizer. Eu Uau. sou. Então, assim, eu sou uma exímia. E eu não estou aqui, ai, ela se acha. Não, eu sei fazer. Mas isso é importante. Eu sei fazer. Você Agora, reconhece, né? eu sou uma exímia Isso é muito profissional, porque eu hoje estou aposentada, poderia estar aposentada, né, pelo INSS, se eu quisesse, porque são 35 anos de carreira. Eu olho para o meu passado, para o meu presente e quero vislumbrar um futuro que eu vou ter muito orgulho por tudo que eu fiz, por tudo que eu passei, mas porque eu aprendi dentro de casa que uma mulher não negocia valores. O ser humano não pode negociar valores, porque a mulher, ela é, sim, um polvo. Nós temos tentáculos, nós fazemos tudo ao mesmo tempo, e a gente faz. E aquela que se propõe a constituir família com o seu parceiro. Por que eu digo isso? Porque meu pai se separou da minha mãe e ela ficou cuidando da gente. E mesmo assim, papai, te amo, não é o cara, mas ele foi morar em outro estado, e, claro, ele ficou mais ausente. E essa mulher me mostrou o que é ser feminina, o que é ser querida, o que é ser dengosa, o que é ser manhosa, mas o que é ser com personalidade forte. Sim. E essas mães, eu acho que estão perdendo um pouquinho da mão agora, porque a concorrência lá fora, da doutrinação nas escolas, das companhias, as mães estão ficando no quinto, sexto plano, muito por elas mesmas que precisam retomar isso, se reposicionar e segurar a rédea, porque família é o bem maior da nossa sociedade. Não tem mais nada. Esse é o bem maior. E eu acho que a mulher, quando ela é segura de si, ela sabe quem ela sabe que o lugar que ela conquistou é dela, que não há disputa, há uma parceria. Há uma parceria. Isso. Não é? Isso, não A gente está aqui, nada. você tem os seus programas, a sua história. Eu acompanho você titiquinha, desde aqui agora. Tá vendo que a geração... Eu amava, gente, eu amava. E quando, Lili, que eu imaginei que um dia eu fosse te entrevistar. Você entende a honra que é pra minha vida? A vida, né? Mas você entende a honra que é pra minha vida? O Otávio Mesquita esteve aqui com a gente. Companheiro de trabalho. Para vocês que assim, startaram tantos projetos inéditos na TV brasileira, porque a gente sabe que a TV brasileira sofre uma inspiração de outras TVs, europeias, americanas. Não tem problema, eu acho que é isso mesmo. Mas essa identidade, sabe? Essa essência brasileira que vocês começaram lá atrás. Você sabe que você me fez viajar no tempo agora. Sério? Porque o Otávio, a gente, por vezes, jornalista, a mais jovem jornalista no Brasil, apresentar um programa até hoje nacional, em rede nacional. Na época não tinha Guinness Book para a gente fazer esses registros. Não pode imaginar, não tinha nem celular, né? Então, o que acontecia? Por vezes, e foram muitas, eu viajava com o Otávio, ele ia representando a parte de entretenimento da emissora e eu ia representando a parte jornalística. E a gente viajou o Brasil representando o SBT nessa modalidade. Então, eu tenho ótimas histórias com o Otávio Mesquita, ele é um querido, é uma pessoa, me deu muitos conselhos ao longo da minha carreira, me chamou, falou, olha, cuidado aqui, vai por aqui e tal, porque ele já tinha mais experiência. Sim, gente, ele é um pouquinho mais velho que eu. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e você, veja, na faixa etária do Otávio Mesquita, que também fez essa transição tecnológica, que continua aí, você conta nos dedos. A minha faixa etária, eu encontro com pessoas que trabalharam comigo, então viraram outra história, respeito. Sim. Né? Mas é assim, se manter, não é só ser, se manter enquanto uma pessoa que tem relevância na sociedade, é aquilo que eu te falei. Tem que fazer atualização. Atualize a sua vida. Siga em frente. Ninguém tem que te dizer que você não tem mais idade para isso. Imagina você vai fazer isso. Imagina, você não precisa. Você que sabe. Vá aonde enche o seu coração e preencha aí a sua vida. Me conta um pouquinho como foi a sua experiência no SBT. Conto, claro. Eu tenho muita curiosidade. A minha experiência no SBT, eu venho de formação muito diferente do SBT. Eu venho da formação da Globo. Eu tive treinamento na Globo. Você não podia externar emoção. Você não podia ter certos comportamentos. Por exemplo, esse decote aqui jamais seria aceitável para uma jornalista. Seria prudente. Então, eu vim de uma eu assisti uma entrevista do Lacombe, que parecia que eu estava revivendo aquele momento, porque a gente tinha parâmetros para comunicação. Aí eu chego no SBT, não tinha nada, porque num produto que estava o Silvio tinha acabado de trazer para o Brasil, e era exatamente o oposto, era a câmera nervosa. Então, você abria e toda emoção valia. Chorar, a Madalena Bonfilholi.
O choro da Mariana Melfiore, o tá bom para você, tá bom para mim, do Celso Russomano. Então, meu querido amigo. Então, assim, você veja, foi uma grande escola, porque eu entrei num projeto que estava ali no início, não ia para a rua enquanto repórter, mas por vezes, porque a gente trabalhava na Vila Guilherme e Silvio, já saíamos de barco de lá, porque não dava, chovia a parte de baixo, inundava o rio, e a gente saía de barco. E, por vezes, eu não conseguia chegar até o estúdio. Eu já dormi com o Boris Casoy. Falei, Boris. Por quê? O nosso camarim ficava no alto. A gente tinha que subir uma escada para ficar. Em determinado momento, choveu tanto durante a programação. Eu era a única que estava na emissora e apresentei o Aqui Agora. Passei a bola para ele apresentar o Jornal do SBT e nós ficamos ilhados, literalmente. O carro dele ficou inundado, o meu ficou inundado. E a Defesa Civil dizendo que não era para entrar, não era para sair. E todo o povo que estava lá em regime de urgência, né? Porque quem conseguiu chegar ou quem nem conseguiu sair, nós dormimos no camarim, ficamos lá esperando as águas baixarem, etc. e tal, para que a gente pudesse voltar para casa. E também porque nós éramos os únicos apresentadores que podia abrir o microfone e abrir a câmera. Então, a gente ficou ali. E que é um grande aprendizado, porque não tinha maquiador, não tinha cabeleireiro nessa circunstância. Então, eu aprendi a fazer tudo. Para um momento como esse, eu sabia me defender sobre todos os aspectos. Então, assim, o aprender não ocupa espaço, viu, meu povo? Então, você puder... grandes histórias. Você sabe que esse dia eu estava pensando se eu não escrevo um livro falando sobre isso? Deveria. Tem tanta coisa, eu amiga. Acho. Porque você já inspira. Imagina se a gente tem por onde colher esses frutos, esse aprendizado. Obrigada. A gente precisa de educação no Brasil, mas quando a gente vê, né, você que é pré-candidata, né, pelo PL, a gente vê muitos candidatos e políticos dizendo assim: o Brasil precisa investir na educação. Mas é uma coisa tão absurda que aquela pessoa que detém da notícia, que está aqui na condição de comunicador, não precisa... Eu sou revoltada com isso, porque eu sou revoltada com essa falta de obrigatoriedade de estudo pro jornalista. De estudo. Não é o diploma, é a formação. É a formação, são os 4 anos de dedicação para uma carreira. É isso mesmo. E de fato, mas você fala muito sobre esse assunto. Ainda mais quando eu encontro uma mulher jornalista bem-sucedida, parece que eu encontrei ali um acolhimento, uma pessoa que me entende. E eu vou coar a sua voz e vou reverberar o seu discurso, porque eu entendo dessa forma também. A gente não pode achar que qualquer um, pelo dom, pela simpatia, pela desinibição, pelo não sei o quê, é um apresentador, é um jornalista. Porque o jornalista isso aqui precisa é muito ser perigoso. valorizado. Isso aqui é muito perigoso. O jornalista precisa ser valorizado. E o fato do jornalista estar desvalorizado é culpa dessa agenda que nós fomos engolidos. Nós estávamos dormindo em berço esplêndido, trabalhando, produzindo, mal informados, não sabíamos o que de fato era ser direita, esquerda, a gente seguia o flow, sabe? Querida, você já parou? Hoje eu fiquei imaginando, meu Deus, pelo que eu busquei de informação pela manhã, né? Fazendo o meu exercício diário, eu fiquei pensando, gente, nós chegamos ao ponto que a gente não pode dizer quem é homem, quem é mulher. Não. Você sabe o que é isso, gente? Você não poder dizer, inclusive eles estão criando essa pressão nas redações, por onde quer que a gente passe, né, para obrigar a adaptar, adequar, trazer para o cotidiano a linguagem neutra. Eu me recuso. Eu não sou... Mas é um erro. Eu sou a resistência. Agora, por que chegamos a esse ponto? Esse é o fato. Por que chegamos até aqui? Porque simplesmente as aberrações iam acontecendo e as pessoas iam dizendo amém. Imagina. Isso é bobagem, isso não vai influenciar. Isso não vai nos alcançar. Isso não. E chegou ao ponto de nós termos uma bancada grande hoje do PSOL. E eu vou nomificar aqui, não tem problema nenhum. Sabe? Do PT, do PDT. Nós temos hoje concorrendo ao maior cargo da nossa nação, que é um presidente da República, um executivo federal, concorrendo com um homem honesto e o outro que já mostrou que é desonesto. Onde já se viu um negócio desse? Se o que eu aprendi desde cedo, e aí é de casa o exercício, né? Que o que a gente tem de mais precioso chama reputação. É o seu nome.
Você pode estar rico ou paupérrimo, mas o seu nome abre portas, porque se você não tiver nada contra o seu nome, você chega a algum lugar. Mas se você tiver, você tem que parar no meio do caminho. Não, aqui não. Aqui tinha tudo errado, o nome estava... A capivara estava mais do que corrida, para usar o jargão aí do aqui agora, estava extensa e continua extensa, porque ele não foi inocentado, ele foi descondenado, que é bem diferente, e ainda avançando para ocupar. Gente, é um momento gravíssimo. E esse que, inclusive, representa tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, que a gente abomina. Quer dizer, a desconstrução do saber, que é importante você investir em estudar, é importante, a gente morre estudando, e é necessário, e, sobretudo, da formação. Hoje em dia, existe um trabalho que antes era velado, porque era até feio, de defender o bandido. Né? Hoje a bandidolatria já é um fato. Eles estão atacando os policiais. Minha querida, eu honro os policiais, homens de fardas. Eu amo, porque eu falo, são pessoas que se dedicam. Uma pessoa para chegar a capitão... Amiga, uma pessoa para chegar no capitão, para ter uma patente de capitão, general, não sei o que, não sei o quê, mas é muito acima da média, porque ele precisa provar que ele aprendeu. Nós não estamos falando de caráter, porque em todos os lugares a gente encontra pessoas que realmente decepcionam. Mas... a regra é essa. Então, assim, quando eu encontro um policial na rua que tem um salário que ele merecia ganhar muito mais, ele é alvo. O mínimo que ele precisa, que eu possa dar e ofertar, é meu respeito, meu carinho, minha atenção, é cumprimentá-lo. Eu não passo em uma blitz policial, meu carro isso filmado, e eu baixo todos os vidros. E eles ficam até espantados. Como vai? Tá tudo calmo aí? Ó, parabéns, bom trabalho. É isso! É o reconhecimento. Cidadania. Às vezes eles querem um reconhecimento. Você percebe? Com certeza. Então, assim, as coisas inverteram muitos valores. Mas é porque, de fato, existe, sim, essa tentativa de desqualificar. A gente fala de jornalismo porque nós estamos no nosso lugar de fala. Nossa casa. Mas há essa desconstrução para todas as profissões e para tudo aquilo que trabalha em favor da família. Você já percebeu? Mas com certeza. Médicos foram desqualificados na pandemia. É um absurdo. Se você não passa o tratamento que a gente quer, você é um técnico de enfermagem. Não, e o que é pior? Tipo isso, sabe? Eles querem fazer isso. Nivelar os profissionais que vão contra a cartilha deles por baixo. No período da pandemia, Ari, eu fiquei tão feliz, eu comemorei, que eu falei, eu tenho meu canal. Então, eu vou colocar todos os profissionais para atenderem e suprirem essa dúvida, e, aliás, o pânico que foi instalado. Vamos combinar? A grande mídia instalou um pânico, fecha tudo, tá. Agora a gente está vendo o que está sendo colhido. Né? Eu estou colhendo até hoje, e todos, aí, né? O que aconteceu? No meu canal, sobretudo, grandes nomes da medicina nacional. Não era gente que estava querendo aparecer, não, gente consolidada. Eu fui notificada pelo YouTube que eu tinha que apagar. Guardei tudo, viu? Porque isso vai fazer parte do que os meus filhos vão contar que a mãe deles ajudou na desinformação. Eu fui punida no canal, restringiram o meu alcance, pintaram o set. Sim. Até que eu deletasse todos os vídeos que eles acham que eu deletei, né? E parasse. Quer dizer, quando você corta a informação, né? Quando você instala essa censura e desqualifica o médico. Um médico. Quem é que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer? É o médico, é o jornalista, ou é o governo, ou é quem pensa diferente de mim? Mas não eram os jornalistas das grandes emissoras que estavam receitando, estavam pautando o que era certo e o que era errado para mim. É isso aí. Para mim. Como é que eles poderiam dizer se eu poderia ou não abrir o meu negócio? Se eu estava seguindo as regras? Não existem regras a serem seguidas. Nós chegamos a um ponto que as regras não estavam mais sendo... elas eram impostas. E se você estivesse fazendo aquilo, eles mudavam e falavam, não, agora isso não serve mais. E sabe o que é mais triste? Foi pelo medo, não foi pelo respeito. Não, com certeza. Então, assim, as pessoas ficavam com medo. Gente, eu vou dizer para vocês, eu passei a pandemia, eu preciso contar isso. Claro que eu me cuidei. Eu não sou idiota. Estava entre nós, o inimigo visível. Vou falar assim para você não ser punida. Pois é. Nas redes. Para não perder meu canal. Agora, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu não me furtei. Aonde eu podia, eu dava informação. Aonde eu podia, eu fazia... um dia eu vou contar, porque também agora é capaz de eu ser presa. Então, assim... É disso que se trata. É você saber ser corajosa, entender que você está aqui não é à toa
E só fui pegar Covid faz mês passado que eu fui pegar Covid. E olha, eu andei por lugares que certamente todo mundo não iria por Lili, medo. eu cuidei de pessoas com Covid. Eu não vacinei, não peguei, a não ser que eu tenho o azar, aí Deus me livre, tá amarrado. Não quero pegar Covid, não. Uma variante nova. Mas, assim, não peguei, não vacinei, não vou vacinar e as pessoas precisam me respeitar. Eu não E peguei. E pronto, acabou. Eu não peguei, me cuidei e tô aqui. Quando eu achei que estava tudo brando, eu parei de me cuidar. Eu falei, passou, né? Passou. Aí me pegou. Pegou? Porque Quando quando você eu descuidou estava... psicologicamente? Não, psicologicamente não, tomando meus remedinhos, amiga. As quitititina da vida? Amiga. Eu tomei muito titina. Amiga, enquanto eu estava ali regradinha, bonitinha, acontecia nada e fui para lugares para atender gente com Covid. Pois é. Socorrer gente com Covid, entendeu? Pois é. Porque a gente precisava ajudar. E eu ajudei. E eu Pois tenho, é. muito orgulho. Eu também. É esse orgulho que a gente quer dar para os nossos filhos, Com não certeza. é? Deixar um legado. Não é só falar, eu tive ali por um momento, por um tempo. É um legado. Você sabe, Lili, que esse podcast ele pode durar 6 meses. Ele pode durar 1 ano. É uma semente plantada. Com certeza. É uma semente plantada. E eu falo que durante a pandemia eu não perdi a minha constância de trabalho. E por mais que aqueles que não produzem como eu produzo, que talvez não tiveram a responsabilidade com a família como eu tive, se sintam ofendidos com o meu trabalho, foda-se. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Claro, é isso aí. Primeiro a gente precisa se reconhecer, né? E entender quem a gente é nesse mundo. E depois seguir. Sabe? Não deixa. Você está fazendo, você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo. E siga. Olha, eu já ouvi tantas críticas, você não tem ideia. Você não tem ideia. E eles sabem o quanto o nome é importante, que quando eles querem dizer que você está errando, eles vão aonde? No teu nome. Eles querem te desmoralizar. Criam narrativas que você fala, meu Deus, nem eu fui tão criativa de inventar uma história contra mim dessa maneira. É isso aí. Porque eles querem exatamente isso, desmoralizar o seu nome para que você perca a sua reputação. E eles te digam, tá vendo? Você não seguiu o que eu falei, você não seguiu, você não usou máscara, você não tomou as 285 doses de vacina, você é antifeminista, você tinha tudo para ser feminista. Você não quer jogar no nosso time? É isso aí. Então, espera só um minutinho que você vai sofrer as consequências. É o cancelamento da moda, né? Eu não me importo nem um pouco. E às vezes tem alguém que me manda alguma matéria, algum recorte, fala, Eliane, estão falando de você. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nem me conta, eu não quero nem saber. Eu não quero ser contaminado por isso. Eu sei quem eu sou. Pois é. Eu sei. E tem uma pessoa que me coloca, eu tenho meus freios também. Minha mãe é meu freio, meu marido é meu freio. Eu por isso ouço. Mas às vezes eu não consigo e nem peço conselhos para minha família, porque eu sou tão influenciada por aquilo que a minha mãe pensa, pelo que meu pai pensa. Mas, às vezes, é melhor a gente não pedir opinião. Eu vou te dizer porque eu não sei se você vai concordar comigo. Às vezes, a gente vive em uma situação diferente, numa rotina diferente. Eu falo isso pelo meu pai e minha mãe. Eles passam o dia inteiro dentro de uma firma. Só tem contato com os funcionários. Quando eu vou contar a minha realidade para os meus pais, e que isso fique de exemplo para vocês, que estão pensando em galgar aí uma vida diferente, uma profissão diferente da família, muitas vezes a família, ela não te apoia. Não é porque ela não te apoia que ela não te ama. Ela não te apoia porque ela não reconhece o caminho que você está pavimentando. E aí, por cuidado, eles dizem, dá uma segurada. Então, o pai e a mãe, quando te dizem um conselho, toma cuidado, faz assim, Ariane, você vai lá. Não é porque meus pais não me amam, é porque eles têm um zelo, um cuidado comigo. Mas, quando Deus coloca um propósito na sua vida, assim como colocou na minha, eu sei que colocou na sua, Lili, nós nos sentimos incapazes de dizer não. Eu acordo todos os dias e todas as pessoas que me requisitam, aquilo que está dentro da minha alçada, daquilo que eu posso fazer, eu tento ajudar todo mundo. Mas, eu não me sinto no direito de negar uma ajuda. Mas você quer ver uma coisa, voltando ainda aos pais? Por exemplo, a minha mãe era favorável que eu saísse da minha cidade. Eu vim morar sozinha em São Paulo com 20 anos. Com 22 anos, eu comprei meu apartamento sozinha. Então, assim, eu além de ter tido esse apoio, eu tive uma condição financeira que me propiciou a viver histórias que, para qualquer juventude hoje, poderia estar fazendo os Bórnia. Eu fui fazendo outros caminhos. Não significa dizer que tudo que os meus pais falavam, eu aceitava, mas eu os ouvia. Sim. Entende? Então, essa é a grande diferença. O seu pai e sua mãe, por mais que eles errem no discurso, alguma coisa você vai depurar. Sim. Porque não existe ninguém no mundo que ame mais a gente.
do que eles. Sim. Então, assim, eu também tinha essa situação, né? De ver, mamãe está exagerando um pouquinho aqui, mas ela não sabe como é que foi isso, ela não sabe, não entendeu. Mas tudo não bem, coloca mas a ela gente... está falando, Exato. Eu vou prestar atenção. Tá bom, Exatamente. não brigue, A gente não não recua retruque. e às vezes até a gente age de uma maneira mais branda, uma situação mais pensada, porque veio um conselho que trouxe uma calmaria e a gente é reativo de uma maneira até positiva, né? Se é que pode se dizer isso. Então, a gente toma o próximo passo, a próxima decisão de uma maneira mais pensada, né? E é por isso que eu acho que às vezes as pessoas, elas precisam sim reconhecer o quanto a família é importante. Nossa, e valorizar tudo, sim ter a família por perto, porque só quem perde, né, que depois a gente fala, me faz tanta falta hoje. É aquele colo, É aquele amor, é aquela atenção, por mais que simples que seja o lar, ou mais pomposo, enfim, nada substitui o cheiro daquele que te ama de fato, de verdade. É diferente. É diferente. Então, assim, o fato de você ter para onde voltar, Ariane, porque, inclusive, em momento de pandemia, nós tivemos essa situação. Teve muita gente que faliu, teve muita gente que quebrou, teve muita gente que está sendo socorrida por familiares. Sim. Porque os amigos vão embora. Ah, Liliane, mas tem amigo legal? Tem! Eu não estou falando da exceção, estou falando da regra. Né? Quer saber se é bonito, legal, bacana? Mostra que você tem dinheiro, que você tem poder aquisitivo. Pois é. Você sabe, Ariane, que das pessoas que eu convivi no SBT, eu não vou citar o nome porque ela é muito famosa. E eu vi uma entrevista dela, quem viu vai reconhecer, dizendo assim, meu telefone, depois que eu saí da TV, nunca mais tocou. O meu nunca parou de tocar. Percebe? Porque mesmo nas companhias, nas pessoas que eu trazia ou que eu convivia, eram poucas que eu trazia para dentro da minha casa, para perto de mim. Porque você vai reconhecendo as pessoas. E tem gente que é amigo da sua profissão, tem gente que é amigo do seu status profissional, tem gente que é amigo do seu nome. Olha, Ariane, o meu nome... aliás, eu ganhei um sobrenome, eu falei várias vezes para o Silvio, eu falei, vou cobrar royalties. Porque o meu nome é Liliane Ventura do SBT. Liliane Ventura do SBT. Eu falei, não, meu nome é Liliane Ventura, eu trabalho no SBT, Liliane Ventura do SBT. Claro, porque a gente ganhava da Globo. Eu era uma superstar, eu fazia supermercado de madrugada, sabia disso? Eu não podia ir no horário normal. Mas é igual porque era igual uma estrela, não podia parar, não podia passar. Se eu preciso comprar uma água, eu tenho que ir 11 horas da noite. Percebe? Comprar uma água. Então, você está vivendo isso. Então, de toda sorte, é isso que vocês precisam entender, né? A vida é um ciclo, mas você não se perde quando você sabe quem você é e o que você quer com a vida. Não com a sua profissão só, não com seus relacionamentos, não com sua vida afetiva, é o que você quer com você. Mantenha-se saudável. E o começo sempre é difícil, né? Tem uma situação que acontece... Eu recebi o primeiro não, foi no SBT. No dia que eu cheguei no SBT e mostrei minha fita, a pessoa olhou... meu amigo hoje, ficou olhando e falou assim, você é ótima, mas fica lá na sua cidade, porque nós vamos precisar de pessoas assim. Eu recebi um não, na cara dura, com educação. Eu fiquei olhando para ele e falei, você tá achando que eu vou embora assim? Tá muito enganado. Aí ele saiu, eu falei, onde é o toalete? Gente, aprenda. Onde é o toalete? Porque eu vi que ele estava me conduzindo para a porta, para a saída. Eu não queria ir embora, eu queria andar no SBT. Na hora que ele estava me conduzindo para a porta, eu falei, onde é o toalete? Preciso do toalete. Eu sabia que ele não ia entrar comigo. Hoje até entraria, né? Porque o mundo está tão doido. Ele falou assim, olha, é ali. Eu falei, tudo bem se eu usar o toalete? Ele falou, claro. Eu falei, não vai ficar me esperando na porta, né? E eu fiquei esperando ele sair fora. Porque ele saiu, eu me identifiquei, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Isso. E foi quando eu cheguei no diretor de... Quer ouvir? Rápido. Claro. Cheguei no diretor de jornalismo, assim, como é um aquário, gente, é um vidro que a pessoa fica do outro lado. Eu cheguei na redação, eu já conhecia as redações como funcionava, porque era da Globo. Depois fui do SBT na minha cidade. Aí eu já tinha lido, quando sobe o caractere, já tinha lido que era o diretor. Você já sabia o nome? Sabia. Aí eu cheguei assim, vi uma secretária no fundo da sala. Eu falei, ela deve ser a secretária. E era. Cheguei e falei, por favor, eu preciso falar com o seu Albino Castro. Porque o mais difícil é conseguir entrar na emissora. Aí ele falou assim, aí a menina falou assim, mas quem é você? Né? Mas como eu te anuncio? Eu falei, é Liliane Ventura. Nome fortíssimo, aí imponente. Ele falou assim, Liliane Ventura, oi, quem, né? Famosa quem? Aí eu falei, Liliane, ó, postura. Meu nome é Liliane Ventura, eu sou jornalista e eu gostaria 1 segundo da atenção dele, porque eu já conversei com algumas pessoas aqui, não era mentira,
e eu preciso mostrar um trabalho para ele e vou embora. Ou posso deixar. Não, você pode deixar aqui com ele. Eu falei, você não está entendendo, eu não vou voltar aqui nunca mais, porque eu moro muito longe, então eu vou ficar aqui esperando a sua resposta, pode ser? Só que eu não sabia que ele estava me olhando do espelho, do vidro. Não acredito. Aí ela levantou, voltou e falou assim, olha, hoje não vai ser possível. Eu falei, ó, vai lá. Olha a insistência, eu sabia que eu ia ficar ali. Eu falei, você volta lá e diz assim para ele, ela veio de Campos dos Goitacazes. Ele não vai saber onde é, vai ficar curioso, ou eu estou ganhando tempo para eu pensar o que eu vou fazer. Quando ela entrou, ela voltou, ela fez assim, venha, me botou para dentro. Ele era casado com uma mulher de Campos dos Goitacazes, que eu conhecia. Meu Deus. E aí tudo começou toda a história. Entendeu? Entendi. Então, assim, gente, eu não tive sobrenome. Eu não tive um sobrenome de marido, um sobrenome de namorado, não tive sobrenome de nem de pai, de mãe, de nada. Eu tive um pai celestial. Estratégias divinas. Estratégia. Eu falei, Senhor, me ajuda aqui. Estratégias divinas. E você vai onde você quiser. E essas dão certo. Essas dão certo. Você sabe que você está falando de interior. Eu nasci no interior, né? E eu sempre tive muita resistência para vir para cá. Morei fora do Brasil, mas eu tinha resistência por São Paulo. Mas, sem dúvida alguma, é aqui que eu vou construir a minha história. E é aqui que Deus vai chancelar, né? Como é que vai ser. E o começo, para todo mundo, é muito difícil. Com certeza. E eu, esses dias, estava fazendo um atendimento na minha cidade. E o podcast, graças a Deus, né, tá ganhando notoriedade, tá cada dia ficando mais conhecido. E quando eu estava fazendo esse atendimento antes do podcast, a pessoa que me atendeu disse bem assim para mim, Ari, aquela pessoa te conhece e falou, você está fazendo, né, com a Ari essa parceria, nunca me deu retorno. Isso antes do podcast. Aí começamos o podcast, muito trabalho, minha equipe está aqui 24 horas full, a gente fica o tempo todo pensando no que trazer para vocês. Pois depois do pod, sabe o que a pessoa, como ela se retrata depois de mim? Essa menina vinha aqui no meu salão. O que antes não dava retorno, passou a ser frequentava. As pessoas, elas estão interessadas naquilo que você pode entregar para elas. Antes de você, né, ser um pouco mais conhecido, de você ter um reconhecimento público, elas dizem, não é nada. Inclusive, nem faça. Se você puder não fazer, porque para mim, nada, não ganhei absolutamente nada. Depois que você dá um start, que você vai, avança, confia nos seus sonhos, no seu trabalho, acredita que ela frequentava aqui. Menina, fazia unha comigo. Dessa maneira. O que tudo isso me faz aprender? Que eu já tive altos e baixos na minha carreira. O que me manteve constante depois do meu filho. E antes do meu filho, eu. E aquilo que Deus tinha para mim. Então, não importa o feedback das pessoas. Porque um dia você nunca me deu retorno. No outro dia eu posso ser, ela vinha aqui. E depois eu posso voltar a não ser, mas eu posso ser alguém. Isso, de fato, não pode definir a nossa carreira. Isso é que eu acho engraçado, sabe por quê? Como é que as pessoas te reconhecem na tua cidade? Não, e o que é curioso, eu sou uma referência. Pois porque eu sequer fui para minha formatura, porque eu já estava morando em São Paulo. Eu estudei, olha que benção, concluí o curso já trabalhando na Globo da minha cidade e quando já tinha entregue lá o meu TCC e foi aprovado e eu tinha que ir na formatura, não podia porque eu estava de plantão no SBT, entende? Sim. Então, assim, gente, acredite, agora tem uma fase também, porque assim como eu fui do SBT, houve um dia que o SBT, o Silvio estava muito desgostoso porque ele estava recebendo muitos processos do jornalismo, muitos. E eu migrei do jornal, do Aqui Agora, eu fui fazer o jornal do SBT, que era uma outra linguagem, fui fazer outras coisas. Bom, chegou um determinado momento que eu chegava para trabalhar, a metade da redação já tinha sido mandada embora, porque ele estava querendo diminuir o jornalismo. Uhum. E eu só estava em São Paulo em razão do meu trabalho, eu não tinha nada aqui, não tinha família, não tinha nada. Falei, eu vou lá falar com o Silvio. Falei com o Hermano Henning. Você lembra do Hermano Henning? O Hermano Henning é muito mais antigo do que nós duas juntas. Pois acho que é por isso que eu não lembro. Enfim, e ele já era um nome, né? Enfim. E aí eu cheguei para o Hermano e falei, Hermano, nós somos âncoras aqui, mas é o seguinte, eu só estou aqui em São Paulo por causa disso, eu vou lá falar com o Silvio. Ele falou, eu não vou não. Ih, Hermano, te entreguei. Eu não vou não, porque eu acabei de renovar meu contrato e ele sabe o que ele está fazendo lá. Se ele não mandou a gente embora, se ele não chamou a gente, porque ele quer a gente aqui. Eu falei, mas você não está entendendo. Eu não posso chegar aqui amanhã e dizer que ele vai me mandar embora porque eu preciso me organizar. Bom, fui lá na secretária dele. Cheguei lá e falei, Silvinha, então, eu preciso falar com o Silvio.
Eliane, não está recebendo ninguém, porque está sendo mandado todo mundo embora e ele sabe que muita gente é para ficar. Eu falei, não, mas ele não me mandou embora, não. Não? Eu falei, não, eu estou vindo aqui exatamente para conversar com ele sobre isso, porque antes que ele me mande embora, eu preciso que ele me libere da multa, porque eu vou procurar emprego no mercado. Porque aí, se eu conseguir um emprego, eu expliquei tudo para ela. Ela foi lá, explicou para ele e mandou entrar. Você vai embora? Eu falei, não vou embora. Eu tenho algumas ideias, mas, Silvio, eu só estou aqui por essa razão. E a minha multa é muito alta. Qualquer lugar que eu for me oferecer, conversar, eles vão dizer, não tem dinheiro para pagar sua multa, porque ninguém vai pagar multa. A Globo pagaria, né, do SBT, mas não vai ter no mercado. Ele falou assim, volta aqui amanhã. Aí eu falei, nossa, volta aqui amanhã. Aí a secretária falou, olha, ele tem um programa para você. Nossa, eu não dormi. Tá brincando. Eu falei, ele vai me dar um programa. Gente, o Silvio vai me dar um programa. Não dormi. Voltei lá no dia seguinte, ele sentou comigo, ele falou, assista essa fita aí. Na hora que eu assisti, eu quase caí da cadeira, assim, quase que eu desmaiei. Era um programa que era para aparecer de shortinho. E eu era linda, amiga. Eu já fui bonitinha, amiga, já fui bonitinha. Eu já fui um pitelzinho daqueles do povo virar o rosto assim, quando eu via passar, sabe? Então, ele me viu... Eu falei, ele não me enxergou, eu sou jornalista, eu não vou fazer, não vou aparecer de shortinho nessa altura do campeonato. E para dizer não pro Silvio... Como é que fala? Eu falei, Silvio, deixa eu te falar, eu sou crente. Não, e eu sou evangélica. Essa atitude não é evangélica, Silvio Santos. Mas eu sou evangélica, a minha família é evangélica. Sim. Então, mas mais do que isso, não tinha nada demais. Era de short, mas eu puxei um pouquinho, né? Uhum. Falei, Silvio, meu pai vai morrer, vai infartar se eu aparecer na televisão desse jeito. Ele falou, mas como assim? Eu tô te dando um programa pra você apresentar. Otávio Mesquita foi apresentar, Serginho Grossa, ele fez uma salada de fruta. E eu falando... Então, mas eu não posso, porque as mulheres apareciam de forma diferenciada dos meninos. Eles não trocaram as calças pelo short. Bom, dito tudo isso rapidamente, eu comecei a participar de programas e um desses eu fui convidado, na época, pela Rede Mulher, que a Record comprou, que depois eu fiquei lá, e eles me ofertaram, eles falaram, você não quer vir para cá? A gente gosta tanto do seu trabalho, do seu jeito. Eu falei, eu tenho uma multa lá, deixa eu ir lá conversar com o Silvio. Aí eu pedi para ele não só me liberou, como ele fez uma carta para mim, eu guardo as 7 chaves, né, que eu vou mostrar no meu livro. E eu, no dia que eu fui me despedir dele, eu levei os meus documentos do que eu tinha adquirido. Eu tinha adquirido alguns imóveis, eu tinha uma vida muito confortável, e eu fui lá agradecê-lo. Ele falou, nunca ninguém me mostrou isso. Ele ficou emocionado. Eu falei, Silvio, de onde você veio? Eu vim também. Então, assim, jogo jogado, você não é meu pai, você não tem que me sustentar. Eu estou entendendo o que você está passando lá, sim, mas muito obrigada e segui a minha vida até hoje. Ele encontra comigo e fala, você não é você, você não é você, você não é aquela menina. Eu falei, aquela menina não sou mais, não, eu sou uma senhora. Ai, meu Deus, é muito bom ver essas histórias que inspiram. Eu tenho que escrever um livro, né, amiga? Eu tenho que escrever um livro. E eu desejo toda a sorte de bênçãos para a sua pré-candidatura. Amém. Nós precisamos de mulheres que têm esse know-how, essa bagagem que você tem como mãe, tem a nos ensinar como profissional, como esposa. E eu torço para que você esteja lá nos representando. Agora é uma nova fase de vida. Eu estou colocando meu nome para o escrutínio, porque é isso que eu quero fazer, né? Eu não me tornei uma mulher de direita. Eu acredito na nossa história. Sim. Eu acredito no que a gente pode entregar. Sim. E agora eu preciso votar. Sim. Pós o dia 2. Eu quero estar lá para barrar exatamente a agenda da ONU progressista 2030, que, dentre outras coisas, está a destruição da família. Na base, eles querem acabar com a família, eles querem acabar com o respeito ao cristão, que é muito sério. Cada um que escolha o seu caminho, mas tem que escolher e ser respeitado, ainda que eu não aprove, tem que ser respeitado. E eu quero, sim, estar corpo a corpo com os partidos de esquerda, porque eu farei tudo para que eles não tenham êxito no nosso Brasil. Vamos precisar de mais mulheres combativas como você. Obrigada. Acabou? Deus te abençoe, acabou! Acabou? Eu falei feito... Obrigada, querida, Deus obrigada. Te abençoe. Sucesso. Eu quero muito comemorar o seu sucesso. Obrigada. E você vai ter, porque você é de garra e porque você sabe o que você quer da vida. Isso é muito importante. Amém. Vai com Obrigada, Deus. obrigada. Obrigada. Vamos aproveitar a audiência, inscreva-se no nosso canal agorinha, ative o sininho para você receber as notificações. Sim. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente traz um convidado inédito para você ficar por dentro de todo esse cenário político brasileiro. Até a próxima quinta. Com Deus, siga a gente nas redes sociais.